não é assim, peguei um cavalo na natureza, botei aqui e domestiquei. A história do cachorro, a gente fala até que é uma autodomesticação. Ele veio porque ele quis. Quais são as necessidades básicas de Olha, um cão? Geral, né? Claro que cada espécie vai ter maior necessidade, mas no geral. Olha, a gente tem as necessidades biológicas, né? Básicas, de alimentação, de segurança. A gente tem as necessidades cognitivas, que é exercitar a mente. Porque na natureza, os animais caçam, eles estão ali trabalhando o cérebro de alguma forma. Com objetivo, né? E o cachorro, ele passa o dia dentro de casa, no sofá, sem fazer nada, né? Então, por isso que o enriquecimento ambiental acaba sendo muito importante. Então, tem as necessidades cognitivas, tem as necessidades emocionais de ser compreendido, de a gente tratar esse cachorro com respeito, sem briga, sem punição. E tem as necessidades sociais. Então, eu categorizo em 4 tipos de necessidade. Biológicas, comida, aguinha. Isso, sociais, cognitivas e emocionais. Então, tudo isso precisa ser atendido, né? E aí, para fazer isso, tem que estudar. Então, eu sempre bato nessa tecla também. Se você tem um animal que não é igual a você, que tem características e necessidades específicas, estude sobre isso. Por isso que eu faço tudo sobre cachorros. Está aqui, sabe? No YouTube tem mais de 800 vídeos no canal. O Instagram tem mais de 2.000 posts. Dá uma maratonada, sabe? Tem tanta coisa. E não só eu, mas tantos outros profissionais, adestradores profissionais, veterinários comportamentalistas, né? Então, assim, estude. O meu público do Tudo Sobre Cachorros, ele é dividido em 2. Tem o público que não me segue, né? Que não é meu público, que é a galera assim, tem que enforcar mesmo, cachorro tem que viver fora de casa, isso aí é Nutella. Mas o pessoal é do contra. Isso vai ter Na verdade, sempre. são em pessoas que perfil. pararam no tempo. Não sei, eu acho que tem gente que gosta de ser do contra. Em isso, qualquer perfil. Né? Eu acho que não tipo concordo. assim, tipo assim, eu vou lá perturbar, né? E aí, quanto mais sucesso você faz, mais tudo vou bem lá perturbar. também. Então, faz parte do processo. Aí eu tenho o público que concorda comigo, tipo, essa menina fala tudo que eu sempre pensei, eu também vejo meu cachorro assim, eu sou mãe de cachorro mesmo. E tem o público que, meu Deus, tô com um cachorro aqui, não sei o que fazer. Que eu faço? Me ajuda. Aí ela vai aprender desde o zero a ter mais empatia, como é que o cachorro vê o mundo, né? E uma coisa que eu gosto de ensinar é sobre os sentidos. Porque como que um cachorro enxerga, literalmente? Sabia que o cachorro é míope? Né? Ele só enxerga 8 metros, depois de 8 metros tá tudo embaçado. E também, tudo um impressionismo, e perto né? demais ele também não enxerga. Então, assim, você quando chega a cara perto, ele tá vendo tudo embaçado. ele não tem os cones lá, é responsável pela cor vermelha. Então ele enxerga você meio esverdeada, assim, aí... Meio amarronzada. Meio amarronzada, esverdeada, assim. E aí, é interessante saber essas coisas. Tipo, se você quer que um cachorro, por exemplo, veja o brinquedo que você compra um brinquedo azul. Porque o vermelho, se você jogar um vermelho na grama, ele não vai enxergar. Agora, se você quer que o cachorro trabalhe o faro, o brinquedo vermelho na grama é bom. Porque ele não vai enxergar, mas vai farejar. Vai distinguir pelo cheiro. Então, é legal saber essas coisas. Assim, mas eu sou suspeita, porque eu amo. Mas, então, assim, como que o cachorro escuta, né? Que é uma frequência muito maior, então sons agudos podem incomodar muito. Aquele barulhinho do tic-tic-tic-tic-tic de tag de identificação, sabe? Tá. Que fica, assim, balançando. Isso pode ser pro cachorro muito prejudicial, estressante. Aí o cachorro, porque esse cachorro é muito nervoso, vive rosnando, Às vezes o cachorro não tá dormindo direito, porque você não sabe que você não pode acordar o seu cachorro. Às vezes quando ele tá sonhando, né? Muita gente acorda, né? Fica com medo. Tá tendo um pesadelo. Coitadinho. Tem gente que fala assim. Você é médica, você sabe, né? Movimento rápido dos olhos é super importante. E é bonitinho. Eu acho muito fofinho. Quando começa a fazer aqui assim... Eu acho uma coisa fofa, eu fico olhando. Fica correndo. E dizem que ele sonha, a gente nunca vai saber o que ele sonha, porque a gente não tem como. Eu acho que sim. Mas dizem que sonham com o tutor, com as experiências do dia. Eu acho que é muito parecido com a gente, nessa questão. Você sabe que quando eu estava na faculdade, olha, isso já tem bastante tempo, quando eu fui fazer residência para psiquiatria, na UERJ, eu fiz prova na UERJ e na Federal. Acabei indo para a Federal, fiz nas duas. Eu me lembro que tinha uma pergunta, tinham várias perguntas, transtorno bipolar, de repente uma pergunta assim,
Qual é a raça que tem a quadro parecido, similar à depressão humana? Falei, gente, o que é isso? Sabe? Aí vinha macaco, tigre, urso e cachorro. Eu não tive dúvida, falei, só pode ser cachorro. Não sabia. E aí depois eu acho que eu fui uma das únicas que acertei, porque tudo foi do macaco. Macaco era mais parecido. E a gente sabe, né, que hoje o cão é o que tem o similar da depressão, é o que tem o quadro clínico mais similar ao humano. Para de comer, para de beber água. Entristece. Né? A gente tem que... Na minha cabeça sempre foi muito claro, o cão foi uma opção nossa trazê-lo para dentro de casa. A gente domesticou. A ele interessava os lobos estarem perto da gente por causa de comida, principalmente quando a gente começou com a agricultura. Né? Eles eram bem inteligentes. Vou ficar por aqui, a gente come uma sobrinha aqui, uma sobrinha ali. Mas eu fico olhando, teve um momento, e isso na China antiga, que eles queriam de companhia. A realeza sempre quis companhia de cães. E aí você fala, caramba, que espécie é essa que desperta na gente um querer a companhia deles? Porque antes eles eram mais de trabalho, né? Exatamente. E aí, conforme a gente foi evoluindo, a gente foi querendo eles de companhia. Pois é. A história do cachorro é muito interessante. Eu sou apaixonada por essa história. Vamos fazer ressalvas aqui que existem vários estudos, né? E não tem nada conclusivo, porque não tem como a gente saber muito bem como que aconteceu. A gente não pode ouvir o outro lado. E não sabe nem a época, porque alguns dizem 10 mil anos, 15 mil anos, até 40 mil anos tem... Mas foi antes de Cristo, minha filha, que isso tudo foi acontecendo. Foi tem muito tempo, muito mais que 2 mil anos. Exatamente. Muito mais. Então, assim... Tinham lobos, né? Dizem que veio do lobo cinza, mas assim, também não tem como ter comprovação de que espécie de lobo era. E aí tinha os lobos, a gente morava em aldeias, né? Não era nem o Homo sapiens, era tipo tinha o Homo de Neandertal e o Homo erectus, uma coisa assim. E aí, beleza. Então é muito, muito antigo. E aí, alguns lobos, né? Quando a gente ali nas aldeias, a gente tinha resto de caça, tinha lixo. E aí os lobos, alguns, foram se aproximando das nossas aldeias e a gente foi... Né? E aí o que acontece? Os filhotes desses lobos que chegaram primeiro nasciam mais acostumados. E aí os filhotes dele mais acostumados. Então eles foram se aproximando cada vez mais até que veio para dentro da nossa casa. E essa história é bonita também... Porque, primeiro, nunca teve, não é assim, peguei um cavalo na natureza, botei aqui e domestiquei. Peguei um porco selvagem e domestiquei. Não. A história do cachorro, a gente fala até que é uma autodomesticação. Ele veio porque ele quis. E a gente acolheu também, por carência, sei lá. Os lobos mais selvagens, eles ficaram dentro das florestas. Quem se aproximou da gente foram os lobos mais corajosos. Porque para você se aproximar de uma outra espécie, você tem que ter muita coragem. Com certeza. Tá arriscando. Você não sabe o que tá arriscando espera a sua do vida. Outro lado. Pois é. E os lobos selvagens, os lobos que a gente tem hoje, porque a gente tá falando de animais que nem existem mais, né? Exatamente. Os lobos que a gente tem hoje, eles descendem desse lobo selvagem que ficou lá. Porque os outros viraram cachorro. Exatamente. Aí a gente chama de protocão, que é esse animal que... descende desses lobos que chegaram perto e eles foram se adaptando. Então, até a orelha começou a ficar mais caída. Então, tem várias coisas do fenótipo também que foram se alterando, que a evolução é maravilhosa, né? E aí, a gente começou a usar esses animais para trabalho, né? E para todo mundo era bom. Porque o cachorro também. É ótimo, comida fácil, não precisava arriscar a própria vida para caçar. E pra gente maravilhoso, que combatia pragas, né? Comia nosso resto. Então, pra gente também era maravilhoso. E aí a gente começou a usar para puxar trenó, né? Para guardar, para organizar rebanho. E aí foi... Para avisar perigos, né? Proteger de outros predadores, né? De, sei lá... aldeias Eles vizinhas. dão um sinal muito antes do que a gente pode ouvir alguém se aproximar. Não tem comparação. Não tem... E aí... É uma história de amor, né? Pois é, bem. E eu acho lindo porque é uma história de cooperação desde sempre. Exatamente. Entendeu? Nunca foi na base da coerção.
Nunca foi na base de liderança, porque eu tenho que ser o líder, eu tenho que ser o chefe da matilha. Mas nunca foi sobre isso. Sempre foi uma relação de cooperação. Por isso que eu acho muito lindo. Porque também aí não faz sentido eu mandar em ninguém. Entendeu? Lá em casa, eu chamo de guia coerente. Eu guio as minhas cachorras, o que elas precisam fazer. Porque o cachorro, ele não nasce sabendo sobre a nossa sociedade. Ele é um animal. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico, igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.